Bom, boa noite a todos, né, a todas. Né? Para mim é uma honra estar aqui e uma grande responsabilidade, né, porque eu estou falando com gente basicamente, majoritariamente jovem e que tem a responsabilidade de fazer esse país ser um país do qual a gente possa se orgulhar. E vou falar de influência, né? Foi assim que eu fui brifado, né? E vou começar pelas coisas que me influenciaram. Primeiro foi a história dos meus pais. Né? Meus pais eram judeus, já faleceram, viviam na Polônia, nos anos 30, na época que Hitler assumiu o poder na Alemanha, e eles ficaram atentos ao que estava acontecendo, ouviram e souberam dos discursos do Hitler, do que ele planejava fazer, do que ele anunciava que ia fazer. Tudo que ele fez, ele avisou antes. E eles se perceberam que coisa boa não vinha. E eles falaram, bom, estamos aqui, o Hitler avisou que vai invadir a Polônia, que vai matar os judeus. Ele disse tudo o que ele ia fazer, ele escreveu. E eles tentaram convencer as suas famílias, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, seus primos, a sair, porque seria difícil resistir. Não conseguiram, mas eles foram embora, um mês antes do Hitler invadir a Polônia. E o que aconteceu, basicamente toda a família deles, né, todas as famílias foram massacrados, morreram, pais, tios, irmãos, irmãs. Eles sobreviveram, eu nasci depois, eu estou aqui por causa disso, mas essa história teve uma grande influência sobre mim, porque percebi como é importante estar atento aos sinais, às evidências. E, por incrível que pareça, a sociedade, as pessoas supostamente racionais, ao longo da história da humanidade, inclusive hoje, não ficam atentos aos sinais, às evidências, e agem depois da porta arrombada. Por exemplo, hoje, todos os sinais estão sendo dados, enviados a todos, dizendo, olha, temos que mudar nossa forma de viver, de se comportar, de consumir, de produzir. Nosso modelo de desenvolvimento, estamos esgotando os recursos naturais que nos dão a vida, estamos acabando com a biodiversidade, estamos aquecendo o planeta, e os cientistas, não supostamente aqueles que os profetas do Apocalipse, os cientistas nos dizem que se a gente não mudar essas coisas, a humanidade corre risco de extinção e o processo pode se tornar irreversível como câncer se a gente não tomar providências drásticas nos próximos 20 anos. E a gente age, em geral, como se todos os sinais não fossem dados. Então, por isso que eu estou, inclusive, envolvido, junto com outros, pelo movimento da sustentabilidade, que é a mudança do modelo de desenvolvimento. Isso, ao longo da minha vida, sempre me fez tentar ver o que está acontecendo, quais são os sinais, quais são os riscos, e agir preventivamente ou agir construtivamente. Isso teve uma grande influência sobre mim. Segundo, eu nasci em Israel, que naquela época era Palestina. A situação era muito difícil, né? Tinha guerra, muitas carências, mas todo mundo sabia, e isso era uma cultura geral, da sociedade e dos governos. O país vai melhorar, vai ter futuro, se as crianças fossem cuidadas. Tudo para as crianças. Saúde, educação, proteção, alimentação. O orçamento do governo era feito da seguinte maneira: vamos ver e vamos separar tudo que é necessário para nossas crianças. E o resto, a gente se vira com o resto. As famílias faziam a mesma coisa. Por isso que eu pude estudar, pude crescer, pude ter proteção. Isso sempre ficou na minha cabeça. Quando a gente fala de projeto nacional, projeto para o país, é isso. Não é necessário muita coisa. É cuidar das crianças, dos jovens, dar a elas tudo o que é necessário. Proteção, cultura, educação, saúde, transmitir valores. E essa é uma aposta que o país vai ser melhor. O que as famílias fazem e que vossas famílias fizeram para vocês chegarem até onde chegaram. Não fizeram um projeto
econômico, meu filho vai ser isso, minha filha vai ser isso. Não, fizeram exatamente isso. Eu vou cuidar dos meus filhos, vou dar para eles o que é necessário para eles crescerem, ter educação, saúde, e vou transmitir valores. E eles vão ser alguém na vida. Essa é a aposta. E essa aposta que, infelizmente, o Brasil não tem feito. Outra influência, eu tive educação que incluía o estudo da Bíblia. Isso foi muito importante para mim, porque formou a minha escala de valores, meus valores, principalmente aquilo que está presente em todas as religiões, que é a defesa da justiça, a promoção da justiça social, a igualdade entre os seres humanos. Eu não sou religioso, só vou à sinagoga, à igreja por ocasiões protocolares, sociais, mas esses valores, principalmente o valor da justiça, da igualdade, ficou comigo e me influenciou bastante. Infelizmente, não é um valor muito presente na sociedade. Se todos os profetas de todas as religiões dissessem hoje no mundo e no Brasil, disseram, bom, vocês não aprenderam nada, olhando os indicadores da desigualdade existente no mundo, desigualdade crescente, esse aqui é o drama, e desigualdade fantástica no Brasil. Pela justiça social, muitos deles perderam a vida, lutaram e perderam a vida, enfrentaram resistências e interesses. E se viesse hoje aqui, descesse hoje no Brasil, certamente seriam taxados de retrógrados, de comunistas, e pode ser que seriam levados à fogueira ou à cruz, como muitos deles foram levados. Mas isso me influenciou bastante. E uma outra influência decisiva na minha vida é a minha mulher, porque ela traz consigo, mais do que eu, os valores femininos. Os valores femininos que é da solidariedade, do amor, do afeto, da compreensão, da visão de médio e longo prazo, ao invés dos valores masculinos de olhar a competição, os valores de curto prazo, eu contra outros, a guerra é feita pelos homens, a violência é feita pelos homens. São eles que promovem a violência, a competição, esse mundo competitivo e antissustentabilidade. Então, ela tem uma influência muito grande sobre mim, essa complementaridade entre masculino e feminino, que, na realidade, é a integração do ser humano, isso ela me trouxe, me influencia até hoje muito fortemente. E, ao longo da minha vida, aí tentando processos de sobrevivência, porque eu tive uma infância também difícil, meu pai morreu cedo, e eu queria continuar estudando, e a atividade que me permitia continuar estudando era ser vendedor, porque tinha flexibilidade de horários, e aí tive que influenciar pessoas para comprar os produtos que eu vendia. E duas coisas eram importantes para mim, para influenciar essas pessoas. Ter produto de qualidade, eu não poderia enganar. Eu tinha que ter algo que realmente teria valor, e persistência e trabalho. Eu consegui, graças a isso, ser um razoável vendedor, consegui terminar meus estudos, e depois, junto com outros amigos da faculdade, criei a Grow, Jogos e Brinquedos, uma fábrica de brinquedos. Começou muito, muito pequena, com poucos recursos, se tornou uma empresa grande, importante, e eu cuidava da parte de vendas, da parte de marketing, e para influenciar consumidores, influenciar o público em geral, influenciar os revendedores, as lojas, algumas coisas eram importantes. Primeiro, voltando, ter um produto de qualidade, ter um produto com legitimidade, que satisfazesse a necessidade das pessoas, e ser uma organização, uma empresa, que inspirasse também a confiança e o suporte da comunidade. Por isso que seria uma empresa ética, honesta, que tratasse bem os funcionários, que tratasse bem os consumidores, que se preocupasse com o meio ambiente. Então, tudo isso influenciando tanto meus amigos, meus parceiros, tanto meus sócios, ajudou muito a influenciar a sociedade e o mercado, que era uma boa empresa que valeria a pena apostar nela.
E, pouco a pouco, fomos me envolvendo, né, graças à herança que eu tive das histórias que eu contei para vocês, em outros assuntos da comunidade, né, porque eu consegui sair, né, da luta pela sobrevivência para abrir espaço na minha vida para olhar outras coisas. Me envolvi com o sindicato das empresas, me tornei presidente do sindicato, me tornei presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, e aí, para tentar influenciar meus associados, e que não era uma coisa muito fácil, para novas responsabilidades, para assumir a cidadania acima dos interesses específicos empresariais, eu tive que lutar primeiro contra uma empresa que era quase dona do mercado, tinha 49% do mercado, que era a Estrela, que resistia a essa democratização do processo, mas aí eu percebi que os outros, que eram a maioria, 51%. E aí nós levamos adiante processos que melhoravam a condição dos trabalhadores dentro da indústria de brinquedos, outra relação com consumidores, criamos normas de qualidade na fabricação de brinquedos, valorizamos o nosso produto, isso elevou a estima da sociedade pelo brinquedo, isso salvou a indústria de brinquedos da invasão chinesa, para a qualidade que a indústria adquiriu. E um passo adiante foi a criação da Fundação ABRINC, tentando envolver, naquela época era uma grande novidade, as empresas pelos direitos da criança. Não ação filantrópica, mas promovendo os direitos da criança. E aí, para poder influenciar, fui buscar também parceiros, que é uma coisa importante, a Unicef, que, num grande encontro, mostrou a situação da criança no mundo, a situação da criança no Brasil, que é péssima em relação ao mundo. Recomendo a vocês todos olharem os relatórios anuais do Unicef. Vocês vão se sentir envergonhados, mas também estimulados para melhorar essa situação. Vocês vão perceber como o nosso país corre riscos de ter o futuro comprometido. E aí nós desenvolvemos a Fundação ABRINC. E é importante, desde o começo, para poder influenciar outros, que essa era a ideia, influenciar a sociedade, se você quiser ter algo de impacto, você tem que se juntar, fazer processos coletivos, se juntar com outros, abrir mão da exclusividade, da liderança ou da visibilidade, ter essas relações que possam ajudar você a influenciar outros, porque você tem parceiros. Mas também, se você está em processos de transformação, você tem que saber que você vai enfrentar resistências e interesses, e muitas vezes interesses muito poderosos, porque você vai mexer com uma situação, porque você vai transformar. Isso envolve riscos. Quanto mais profundamente você vai tocar nos assuntos, quanto mais você perceber a resistência, você vai saber que você está tocando em coisas importantes. E, para enfrentar esses riscos, você tem que estar junto com outros, porque são riscos profundos, inclusive de vida. Porque quem tem interesses contrariados nem sempre é civilizado, especialmente se tem interesses escusos e interesses marginais. E por isso que você tem que se ancorar em outros. Você tem que se ancorar em outros. Mas o que torna você influenciador é a legitimidade das tuas causas. Você tem que saber, e todo mundo tem que perceber, que tuas causas são legítimas, são nobres. Isso te dá a força de continuar, te dá a coragem, mas faz com que você também possa conseguir influenciar outros e chamar outros para se juntar a você, porque sabe que é uma causa legítima. Isso foi com a Fundação ABRINC, isso foi na criação do movimento chamado PNBE, que, na democratização do país, juntou empresários que mostraram que existe outra visão empresarial, mais social,
mais ética, se contrapondo à voz empresarial daquela época, que era das grandes entidades empresariais como a Fiesp, grandes apoiadores, em todos os sentidos, da ditadura militar e de tudo que a ditadura militar fez para as pessoas. Imagina você que não era uma coisa fácil. Na Fundação Abrinq, enfrentar os interesses de quem explorava o trabalho infantil e quem usava o trabalho infantil como fonte de atividade e de renda. PNB participando como única organização empresarial no impeachment do Collor desde seu começo, onde nós organizamos a primeira manifestação pública. Depois, abrindo espaço entre empresários mais conscientes, com organizações sindicais, com partidos políticos, enfim, fazendo com que os empresários pudessem participar da vida política, não só financiando campanhas eleitorais, na maioria das vezes defendendo seus interesses. É uma corrupção legalizada, o financiamento de campanha, mas promovendo a cidadania e promovendo uma gestão pública mais voltada para interesse público. Depois, o Instituto Ethos, na promoção da responsabilidade social empresarial. E é importante mostrar que há muitos benefícios em participar desses movimentos e há muitos riscos em não participar. Isso é muito importante para que as pessoas possam ser influenciadas e pudessem participar. E o Fórum Social Mundial, que começou com a conversa com minha mulher, que juntou 40 mil pessoas no primeiro ano, 100 no segundo, 150 no outro, que se espalhou pelo mundo, participou ativamente da Primavera Árabe, mas porque houve legitimidade, houve participação, houve gente que pudesse influenciar outros, houve um espaço coletivo, mas, finalmente, e isso é muito importante, para você poder influenciar outros, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo, como diz o Gandhi, do mundo que você quer construir. Essa frase não é minha, é do Gandhi. Se você não atuar e não viver e não agir de acordo com aquilo que você prega para os outros, você perde toda a legitimidade de poder influenciar os outros. Mas se você for coerente, você tem legitimidade, você vai poder influenciar os outros, e você vai poder se sentir útil e dar sentido à sua vida. Se você fizer isso, tua vida tem sentido. E não há nada melhor, nada mais gratificante e mais que traga a tua felicidade do que você dar um sentido à sua vida. Então, é isso. Obrigado.